Agora a gente vai começar a parte da maquiagem. Vamos fazer as sobrancelhas, os olhos e pintar a boca, passar o blush. Porque o rosto já está todo pintado. A gente já fez o nariz, contorno do rosto. E falta agora fazer a maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem simples hoje pra mostrar pra vocês. Mas essa é a maquiagem que vocês vão fazer a que vocês quiserem. Pra vocês treinarem a técnica que vocês quiserem. Também vou ensinar a fazer a sobrancelha, que na verdade eu vou seguir o molde que tá aqui. Que ela já vem com o molde. Então vamos começar. Eu vou utilizar um pincel chanfrado, fino, com uma sombra da cor da sobrancelha que eu quero. Então eu vou seguir esse molde dessa sobrancelha aqui e vou fazer a outra parte dela em cima desse molde. Se eu fizer embaixo, vai ficar com muito pouco espaço pra pintar a sombra. Então eu vou fazer um traço aqui e um traço assim. Pra fazer essa partinha aqui do final, eu uso sempre a pontinha do pincel, um pouquinho molhada. Eu molho um pouquinho o pincel, passo na sombra e uso essa pontinha, ó, pra fazer, ó. Tá vendo como já fica bem mais certo o traço? Essa sobrancelha também é uma sobrancelha simples, que eu tô ensinando aqui. Eu não vou fazer a representação dos pelinhos nem nada, mas é uma sobrancelha que fica bonita. Mas a gente sempre tem que lembrar de não deixar escuro até essa ponta aqui. A gente sempre tem que dar um degradê do mais escuro vindo pro mais claro. Então aqui eu vou tentar deixar bem escura a minha sobrancelha nesse lado aqui, bem demarcado. E aí depois a gente vai vir com um degradêzinho pra cá. Então, pra eu não ter o traço mais firme aqui, eu posso fazer essa parte sempre com o pincel molhado. E aí depois aqui a gente faz com uma sombra mais clara. Então, nós usamos aqui o tom mais escuro. E pra fazer essa ponta, a gente vai usar um tom um pouquinho mais claro. Pra dar um degradê bonito e ficar uma sobrancelha mais natural. O molde que veio no papel, a minha sobrancelha terminaria aqui, mas eu gosto de puxá-la um pouco mais pra cá. Então eu mesma faço o desenho a partir de agora, porque eu quero deixar a sobrancelha um pouco maior, então eu vou trazer ela mais pra dentro. Pronto, gente, a sobrancelha é isso. E agora eu vou fazer do outro lado. Agora vamos pros olhos. Eu vou fazer com vocês um olho simples, só pra ensinar mesmo. E eu vou começar com um tom de sombra mais claro. É sempre do mais claro indo pro mais escuro. Eu tenho essas sombras aqui. Essa aqui foi do contorno do rosto, que eu gosto de usar pra sombra também. Essa paletinha aqui que eu também comprei no AliExpress, foi bem baratinho. Então a gente começa com um tom mais claro sempre. Que a gente vai fazer o degradê da mais claro pro mais escuro por dentro. Vou usar essa aqui mesmo. Pra fazer o olho, eu recomendo que você use esse pincel mais fofão, maiorzão, pra fazer o esfumado maior. E depois, quando vier o esfumado menor, com a cor mais escura, a gente usa um menor. Eu só tenho esses dois, então dá um jeito. Eu faço esse esfumado aqui pra fora do olho. Pronto, gente, o esfumado com a sombra mais clara a gente já fez aqui, esfumando bem aqui pra cima. Agora a gente vai fazer aqui, usar uma sombra de um tom mais claro, pra não deixar esse branco. Pronto, e agora com o pincel de esfumar menor, a gente vai usar um tom mais escuro de sombra. Vou ver se isso aqui fica legal.
Esse mais escuro a gente vai fazer numa proporção menor do que a do outro marrom mais claro que a gente fez, pra gente poder enxergar todas as cores. Agora a gente vai usar o preto. Vou usar bem aqui no cantinho. O ideal seria que eu usasse com um pincel menor, mas eu não tenho. Então vou fazer com esse mesmo. Mesmo que eu fiz marrom, vou tentar fazer ele numa proporção ainda menor. Só aqui nesse cantinho mesmo. Conforme eu vou espalhando esse preto, a pressão da minha mão vai ficando cada vez mais leve. Então aqui no centro eu aperto bem. Vou espalhar pro canto, a minha pressão vai diminuindo. Pra não marcar, pra deixar bem esfumadinho. Ó, eu passei um pouco aqui, então eu vou voltar com o marrom mais claro pra tentar fazer o degradê de novo. Assim como eu tô fazendo. Se perder o degradê, a gente volta com outra sombra. Aí eu volto com a preta, porque passou um pouco, e passo com cuidado pra não perder de novo o degradê. Pronto, gente, a sombra do olho é basicamente essa. Vou fazer do outro lado agora, que é a mesma coisa, e já volto. Pronto, gente, já fiz o outro olho. Aqui, eu dei zoom pra vocês enxergarem, que eu ultrapassei a linha com a sombra, porque o pincel acaba vindo um pouco pra baixo. Então, se acontecer isso, a gente vem com a borracha e apaga, ó. É só uma diquinha mesmo essa. Também posso usar, ó, pra apagar aqui nos cantinhos, fora do rosto onde eu ultrapassei, ó, pra delimitar melhor. E é isso. E agora a gente vai fazer o delineado. O que eu indico? Claro que a gente não pode usar nos olhos, mas eu vou indicar vocês a no papel usarem o nanquim, com um pincel bem fininho, porque deixa o desenho com uma delicadeza, um traço mais bonito. Se a gente usar o pincelzinho do delineador, vai ficar muito grosso. Pode usar também, muita gente usa, consegue fazer um desenho bonito, mas eu acho que assim é mais fácil. Então é uma dica aí. Então esse pincel aqui que eu tô usando, não sei se dá pra vocês verem, é da minha irmã de desenho, que é minha irmã desenha, então ela tem bastante dessas coisas de arte. E aí eu vou usar o nanquim. Então a gente vai pegar com o pincel bem fininho. E a gente vai fazer tanto o delineado quanto os cílios. A mão tem que estar bem firme nessa hora, sem medo de errar. E tudo isso é questão de treino, gente. Tem que ir treinando, se não conseguir de primeira, vai treinando, faz um monte desses aqui que uma hora a gente pega um jeito. Os primeiros que eu fiz também não ficaram tão bons assim. Foi só depois de testar que eu descobri pra fazer com o nanquim que é mais fácil. Agora a gente também com o nanquim vai fazer os cílios. E os cílios tem uma técnica que a gente usa pra parecer um pouco mais real. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu também tô em fase de treinar as técnicas todas. Então, alguns eu acerto, alguns eu erro, mas vamos tentar. A gente começa da ponta sempre indo mais pra baixo, vindo a curva dos cílios mais reto. Depois a gente vai subindo. No meio ele é um pouco reto e depois aqui ele vira pro lado contrário. Eu gosto de fazer primeiro alguns cílios que vão me guiar, né? Eu faço primeiro uns cílios de assim, o outro mais assim, o outro assim. E aí eu vou preenchendo os espaços. Vou subindo, reto e já viro. Agora eu vou preencher o espaço entre esses cílios. Eu gosto de deixar mais grossos assim, ó, e fazer mais finos entre. Então eu engrosso esses que eu já fiz. E agora eu vou fazendo entre.
Pra fazer os cílios a mão tem que estar bem leve. E aqui eu vou pintando a raiz, os menorzinhos, pra dar um pouco mais de volume. Bom, gente, não ficou perfeito, mas a gente vai treinando. Pra fazer os cílios de baixo, eu viro o desenho de ponta cabeça pra mim e faço a mesma coisa. Eu vou fazer uns cílios base e depois ir preenchendo. Agora também, pra fazer os cílios desse lado, como o olho tá fechado, eu também gosto de deixar de ponta cabeça o desenho e faço todos virados agora pra lá. Então eu começo com os daqui. Olho, vejo se tá bom. Tá vendo que aqui deu uma borradinha? Então eu vou vir e vou engrossar o delineador pra cobrir. Bom, gente, os cílios é assim que eu faço. Espero que tenha ajudado vocês. E agora a gente vai fazer a boca. Eu escolhi um batom líquido, mas pode ser batom em bala também, batom normal. E pra pintar a gente vai ter que usar o pincel. Pincel pra boca mesmo. Então como que eu faço? Eu uso sempre o pincel, eu nunca pinto direto com o aplicador do batom. Eu pego um pouco de batom, coloco na minha mão e vou utilizando isso aqui. Uma dica que eu dou é que na hora de aplicar o batom, vocês não apliquem muito produto. Pega uma quantidade e vai arrastando, vai espalhando, vai apertando o pincel até o papel pegar toda a cor, e se precisar, depois você pega mais. Quando você vê que ele começa a ficar seco, não dá mais pra pintar, você pega mais um pouquinho de batom. Se a gente deixar excesso de batom, ó, que nem eu deixei aqui, ele acaba ficando manchado. Eu não sei se na câmera dá pra ver, mas tá um pouquinhozinho manchado. Então a gente vai fazendo assim, ó, pintando, 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 pintando pro papel absorver bem a cor. Façam também aqui o contorno com calma, e aí depois o contorno, vocês vêm pintando por dentro. E acabamos. Esse aqui é um tutorial bem básico mesmo, com as técnicas básicas pra gente fazer um face chart, um croquis de maquiagem. Tem outras técnicas que a gente pode usar também, desenhar o olho, fazer detalhes na boca, mas isso eu vou fazer em outros vídeos, com outros desenhos mais elaborados. Esse aqui mesmo foi um basicão pra poder ensinar vocês e vocês entenderem certinho. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem comentar também, me perguntar, me chamar. E é isso. Se você gostou, dá um curtir pra mim, por favor. Compartilha, manda pra alguém que tá interessado em aprender. E é isso, obrigada por assistirem.